Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, nós vamos estar nessa noite iniciando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da página setorial de Niterói. Deus abençoe pastor Neemias. Deus abençoe pastor Renato. Deus abençoe pastor Marcos Vinícius também, que está ali na setorial de Niterói. Pastor Pedro, pastor Judas. Deus abençoe os demais irmãos que nos ouvem, em nome de Jesus. Vamos entrar nessa noite em oração. Em seguida, eu peço que vocês comentem, compartilhem essa live com o maior número de pessoas para que possam estar acompanhando conosco, em nome de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, soberano e eterno Pai que está no céu. Nessa noite entramos em sua presença, glorificamos e exaltamos ao teu santo nome, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui nessa noite. Glorificamos ao Senhor por estar em tua presença, exaltando, ó Deus, glorificando ao teu santo nome, em nome de Jesus. Ó Deus, manifesta o teu querer, manifesta a tua unção nessa noite sobre a vida de cada pessoa que estará nos ouvindo nessa noite, em nome de Jesus. Muito bem, vamos ler para a palavra de Deus nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que fala sobre a apostasia nos últimos tempos. Diz assim a Bíblia Sagrada: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles de ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Deus abençoe a todos os irmãos que nos ouvem nesta noite. Em nome de Jesus, nós estaremos falando sobre a apostasia nos últimos tempos. E diante da situação que nós nos encontramos hoje, o que mais vemos são pessoas se apostatando da fé. Nós vamos falar hoje sobre três coisas que influenciam a vida do homem de Deus, três coisas que influenciam a vida da mulher de Deus. Nós vamos falar sobre três palavras em relação à apostasia. Primeiro, vamos tratar a respeito da apostasia dos homens. Vamos compreender também, ou seja, o que é um ministro, ou como o ministro deve ser fiel ao Senhor, e refletir a respeito da diligência do homem de Deus do ministério. Vamos lá, número 1, falar a respeito da apostasia dos homens. Número 2, compreender que o bom ministro deve ser fiel ao Senhor. Número 3, refletir a respeito da diligência do ministro, servo de Deus, na obra do Senhor, ou como deve se comportar o ministro em geral, na igreja, na sua família, na sociedade. Muito bem, nessa palavra você vai aprender sobre apostasia, mas o que significa apostasia? A apostasia vem do grego apóstates, que significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. Ou seja,
Israel, no Antigo Testamento, várias vezes se apostatou da fé. No Antigo Testamento, por várias vezes, Israel saiu da presença de Deus. Os profetas eram levados pelo Senhor para denunciar o pecado e conduzi-los novamente ao Senhor. Ou seja, todas as vezes que Israel se apostatava da fé, todas as vezes que Israel saía da presença de Deus, Deus usava os seus profetas para que estes, ou seja, para que o povo de Israel retornassem, voltassem à presença de Deus. E repare que o profeta, ele tinha o dever de confrontar, alertando contra o pecado. Mesmo sendo perseguido, muitas das vezes, muitos profetas eram perseguidos, muitos profetas eram caluniados, muitos profetas eram até mesmo levados à morte. Muitos profetas eram muitas das vezes chicoteados, humilhados diante daquele povo que estava ali naquele momento, mas não deixavam de propagar a verdade. Não deixavam de propagar a verdade do Senhor. Estavam ali para cumprir o seu ministério. Por muitas das vezes, as Escrituras Sagradas nos falam sobre a apostasia e Paulo, ele ensina a Timóteo como deveria se comportar diante dos profetas, diante daqueles falsos profetas, diante daquelas pessoas que realmente praticavam algo contrário, algo contra a palavra de Deus. É preciso confrontar essas pessoas na palavra. Porque quando nós confrontamos o falso profeta na palavra de Deus, nós não corremos o risco de ver as pessoas à volta desta mesma pessoa que está contrária à palavra de Deus serem levadas. Porque quando nós vemos um erro na igreja, quando nós vemos alguém praticando algo de errado, e simplesmente chamamos a atenção desta pessoa, na frente de todos, o que acontece? A maioria das pessoas que estão ali naquela igreja, a maioria das pessoas que estão ali naquela igreja não irão concordar. Por quê? Nós aprendemos que devemos elogiar em público. Nós elogiamos uma pessoa pelo bem que essa pessoa fez ou por aquilo que ela fez de bom dentro da igreja em público, para que todos possam ouvir, para que todos possam ver através daquela pessoa ter a sua fé aumentada. Mas se for para corrigir, se for para chamar a atenção, nós chamamos a atenção desta pessoa, no gabinete. Chamamos a atenção desta pessoa tete a tete, ou como os jovens falam, cara a cara com essa pessoa. É assim que o homem de Deus deve se comportar. Paulo, ele foi firme, foi incisivo juntamente a Timóteo, a orientar a Timóteo que ele zelasse pela doutrina da igreja, a fim de que os membros não fossem seduzidos pelos falsos ensinos, apostatando da fé. Atualmente, por falta de ensino, muitos estão abandonando a fé genuína em Jesus Cristo, caindo nas garras do inimigo. Para combater a apostasia, a liderança precisa sim investir no ensino. Porque não tem como, irmãos, não tem como eu confrontar a apostasia, não tem como eu combater a apostasia se eu não tenho ensino da palavra de Deus. Se eu não tenho o ensino da palavra do Senhor, tudo que for falado no altar, eu vou me alimentar. Tudo que for falado no altar, eu vou absorver aquilo para mim e eu vou guardar aquilo como regra de fé e prática. Porque eu não tenho base na palavra de Deus para confrontar. Mas uma vez que nós temos um cuidado da palavra de Deus, em ensinar, em exortar, em corrigir, em levantar uma pessoa no ministério, nós não aceitaremos qualquer coisa. Nós precisamos entender também que o líder, ele tem que ter um cuidado, muito grande em relação aos falsos profetas. Em relação aos falsos profetas, o líder tem que ser incisivo, firme,
Porque muitas pessoas, muitos pastores não chamam atenção. Muitos pastores não exortam. Muitos pastores não doutrinam. Muitos pastores não chamam a atenção daquela pessoa que está indo contrário à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes dá certo. Só que o fato de dar certo não significa dizer que é o correto. Porque estamos diante de uma igreja talvez inchada, uma igreja que está inflada, superlotada aparentemente. Mas como está a vida espiritual desta igreja? Como está a comunhão entre os membros desta igreja? Como está a comunhão dessas pessoas que estão ali na igreja do Senhor? O fato de uma igreja estar superlotada, o fato de uma igreja estar muitas das vezes com as suas contas materialmente falando em dia, não significa dizer que essa igreja ela está bem espiritualmente. Amém? Na atualidade, muitos têm se apostatado da fé. Muitos têm se apostatado da fé genuína em Jesus Cristo. Porque o foco de muitas igrejas hoje, o foco de muitos pregadores, vamos falar da nossa casa. Não vamos falar de igreja A, de igreja B, da placa A, placa B, não. Vamos falar do que nós vivenciamos. Vamos falar do que nós observamos no nosso próprio ministério. Não estou generalizando, até mesmo porque eu faço parte desse ministério. Estamos falando de algumas pessoas que usam, muitas das vezes, a ignorância de alguns, usam muitas das vezes a falta de sabedoria de algumas pessoas para poder se aproveitar. Tem sido feito, tem se comportado como verdadeiros aproveitadores. Vamos falar sobre a apostasia. A igreja em Éfeso estava sob ataque dos falsos mestres. Paulo não se omitiu nem se intimidou diante deles, mas com coragem e ousadia combateu os ensinos heréticos que disseminavam. Ele, em todas as províncias que Paulo pregava, era necessário coibir a ação maligna. Paulo foi incisivo ao advertir Timóteo para que ele doutrinasse a igreja em Éfeso, a fim de que os irmãos que estavam ouvindo aquela mensagem não saíssem, não abandonassem a fé em Jesus Cristo. O que significa apostasia? Já falamos. Significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. Como diz o capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, ter a consciência cauterizar, você sabe que significa pegar o ferro incandescente e tocar no tecido, a fim de modificar aquele tecido. No caso da consciência, a pessoa que teve a sua consciência cauterizada, essa pessoa ela para de raciocinar e ela começa a agir instintivamente, ou seja, essa pessoa começa a agir como animais. Ela está praticando o erro, está no erro, prega o erro, vive no erro e quer que todas as pessoas que estão à sua volta a sigam. Quer que todas as pessoas que estão à sua volta estejam com ela. Está no erro, mas não aceita que o corrijam. Essa pessoa está no erro. A pessoa que teve a sua consciência cauterizada, ela está no erro, mas não quer que as pessoas que estão na verdade, que estão ali na palavra de Deus, a corrijam. Porque o verdadeiro amigo, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, a pessoa que realmente é ou chamada de amigo, ela não dirá exatamente aquilo que nós queremos ouvir, não. Porque a maior marca do falso profeta é exatamente isso.
dizer exatamente aquilo que nós queremos ouvir. O verdadeiro amigo, ele vai confrontar os nossos erros. O verdadeiro amigo, quando se estivermos no erro, essa pessoa, ela nos repreenderá, nos chamará a atenção através da palavra de Deus. Amém? Vamos falar também sobre que a apostasia diante de Deus é como se fosse, irmãos, um adultério espiritual. Porque a pessoa toma a decisão de aceitar a Jesus Cristo, tem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como sendo o único meio de salvação para ele. Tem a Jesus como o único caminho, como diz a palavra do Senhor. Tem a Jesus como o único caminho, porque diz a Bíblia Sagrada: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas que uma vez tiveram encontro, as pessoas uma vez que tiveram encontro com o Senhor, essas pessoas essas pessoas que tiveram encontro com o Senhor e voltam para o mundo, são consideradas sim como apóstatas, pessoas que abandonaram a fé em Cristo. Sabe por que muitas pessoas não querem ouvir a verdade? Porque confronta ela. Sabe por que muitas pessoas não querem ouvir a verdade da Escritura? Sabe por que muitas pessoas não querem ouvir a verdade, o que está explícito na palavra de Deus? Porque confronta o pecado dele, confronta o pecado dela. Vamos falar sobre doutrinas de demônios. Os falsos mestres eram e continuam sendo uma ameaça para a igreja. A igreja de Cristo, irmãos, ela tem a sua marca em Jesus Cristo. Por quê? Se nós pregamos a Cristo, vivemos a nossa fé em Jesus Cristo, e ele não faz parte do meio, como por exemplo ele estava em relação à igreja de Laodiceia, quando o povo está lá pregando, o povo está lá cantando, está dando movimento, a igreja está lá superlotada, a igreja de Laodiceia está lá, o pregador está ali, o levita está ali, aquele instrumentista, enfim, está ali todo aquele ritual, e Jesus do lado de fora, perguntando: posso entrar? Ô irmãos, a nossa fé tem que estar moldada na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar moldada na palavra do Senhor. Como eu disse, o verdadeiro amigo, ele vai dizer exatamente o que você precisa ouvir, não o que você quer. Porque uma das marcas do falso profeta é exatamente isso. Dizer aquilo que nós queremos ouvir. Amém? Mas o verdadeiro amigo, ele vai confrontar o seu erro. O verdadeiro amigo, ele vai confrontar o seu pecado. O verdadeiro amigo vai confrontar o seu erro através da palavra de Deus. Porque os espíritos enganadores, a marca do falso profeta é exatamente isso: dá lugar ao espírito do erro. E engana muitos. Os falsos mestres eram mentirosos e faziam de tudo para que os crentes da igreja em Éfeso seguissem espíritos enganadores. Entendemos, irmãos, que Satanás é o espírito enganador. Ele procura de todas as formas iludir os crentes, a fim de que estes abandonem a fé verdadeira. Atualmente, temos visto isso em atuação, temos visto a atuação de espíritos enganadores na própria igreja. E a própria internet tem contribuído para disseminar muitas heresias e enganar muitos que são fiéis ao Senhor. Uma das doutrinas malignas que se tornou comum nos tempos atuais é a desvalorização do casamento heterossexual, ou seja, o casamento entre homem e mulher, e a valorização entre o casamento homossexual. E vem sendo incentivado pelos meios de comunicação. A internet precisa ser usada com sabedoria. Uma vez que nós usamos este instrumento para evangelizar, como estamos fazendo hoje, para propagar o evangelho de Cristo, sim, a ferramenta está sendo bem usada. Estamos falando de espíritos enganadores também. Nessa época de pandemia, nessa época de coronavírus, não é verdade? Ou nessa época que vivemos hoje, o que mais se vê na internet, o que mais se vê entre os irmãos, são profecias.
E o que mais me chama a atenção são profecias infundadas, profecias que não têm sequer base na palavra de Deus. E cada pessoa traz ali uma profecia diferente. Cada pessoa traz ali uma profecia diferente. Cada pessoa traz, Deus vai fazer isso, Deus vai destruir a terra, Deus está provando os crentes, a igreja está sendo perseguida, muitos crentes vão cair, muitos crentes vão abandonar, e profetizando somente algo maligno, somente algo contra a palavra, somente algo contrário à palavra de Deus. Antes, ninguém entregava revelação ou profecias em relação a essa pandemia que está acontecendo agora. Mas hoje o que mais se vê são profecias. Profecias dizendo, olha, a sua família será destruída, a sua família será abandonada. Deus está fazendo aí um renovo. Muitos que caíram, muitos que vão cair. E as profecias não param por aí, vão aumentando as profecias. Mas deixa eu falar uma coisa. A igreja de Cristo precisa entender. E nós não devemos estar assustados com o que está acontecendo aí. A realidade é que nenhuma pessoa, digo isso com toda certeza, nenhuma pessoa da nossa geração teria como falar com total inerrância ou total infabilidade sobre o que está acontecendo aí fora. Porque é algo novo para nós. Mas a igreja não deve ficar assustada. A igreja não deve ficar assustada porque nós seremos arrancados antes disso. Nós seremos tirados antes disso. Porque seremos arrebatados. E neste momento, irmãos, de pandemia, o que mais se vê são profecias que fulano foi arrebatado, fulano foi levado ali, foi levado aqui. Só que você começa a entender que arrebatamento, nós falamos isso na mensagem anterior. Arrebatamento significa arrancar com força. Arrebatar significa arrancar com força. Ou seja, a pessoa que foi arrebatada não tem como ela ter a consciência se ela está em espírito ou se ela está em carne. O apóstolo Paulo escreve em Coríntios dizendo: eu conheci o homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. A pessoa que foi arrebatada, ela não tem consciência, porque ela foi arrancada com força. A pessoa que foi arrebatada, ela não tem consciência, porque ela foi arrancada com força. Este é o significado da palavra arrebatamento. Amém? E os falsos mestres, as falsas profecias, vamos dizer assim, tende a satisfazer o ego, satisfazer o coração humano. Os falsos mestres dizem assim: olha, você é pobre, você vai ser rico. Você é crente, você não pode ficar doente. Você é pobre, você vai ser rico. Você é crente, você não pode ficar doente, você não pode aceitar, irmãos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O crente, o servo de Deus, a serva de Deus, não são super-homens. Passamos as mesmas coisas, temos as mesmas necessidades, passamos as mesmas provações, sentimos as mesmas coisas. Porém, em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a Bíblia nos dirá: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque o crente, ele não é superior ou melhor. Ele precisa ser somente diferente. Por que diferente? Ah, pastor, eu ouvi dizer que Deus olhando para a terra não viu o justo sequer. Que justo é esse que aparece em Malaquias 3,18? A palavra justo em Malaquias 3,18 aparece a palavra tzadik, que significa está na posição correta. Ou seja, o servo de Deus, a serva de Deus, ele simplesmente tem que ser diferente, ou seja, está na posição correta. Está onde? Que posição? No caminho. Quem é o caminho? Jesus.
Salmo 119, versículo 105, a Bíblia é clara dizer: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, uma vez que eu estou fora da palavra de Deus, uma vez que eu estou fora do caminho, eu estou em trevas. É uma criança saberá responder isso. Uma criança saberá responder. Se lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, se eu estou fora da palavra de Deus, seguindo os falsos mestres, seguindo os falsos doutores, não é verdade? Eu estou em trevas. Porque quem é a palavra? É Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo João diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é o quê? Palavra. Quem é o verbo? Jesus. O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se a pessoa está louvando, cantando, buscando ali na igreja, se o dono da festa, se o aniversariante daquela festa não está presente, eu digo com toda certeza, a igreja vai estar se comportando como a igreja de Laodiceia. E mais uma vez eu digo aos irmãos, Paulo advertiu a Timóteo para que ele combatesse os falsos mestres e seus ensinos que levavam as ovelhas de Cristo à apostasia. Lembra que eu falei no início da mensagem que não tem como combater a apostasia se não tivermos base na palavra de Deus? Este é o problema. Muitos não conseguem ter uma palavra para combater os apóstatas, porque fazem pouco da palavra de Deus, fazem pouco da palavra do Senhor. Não estão olhando para o que diz a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, ele revela explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. Muitos crentes se desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos tempos. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. Ou seja, mas aonde o liberalismo entrou, irmãos, repare, qualquer denominação, qualquer igreja, onde o liberalismo entrou, o liberalismo é como um câncer que mata aos poucos, mas chega uma hora que ele toma conta do corpo daquela pessoa e destrói. Assim é o liberalismo. Ele entra aos poucos na igreja. Isso não tem nada a ver. O que tem? O mundo está fazendo isso, o mundo está fazendo aquilo. E daqui a pouco o que acontece? Ele mata a igreja. O modernismo, o liberalismo, ele mata a igreja como um câncer, destrói a igreja de Cristo. A partir do momento, irmãos, a partir do momento que qualquer igreja depender do mundo, eu digo isso com toda certeza, a partir do momento que qualquer igreja depender do mundo, depender das astúcias, depender dos movimentos mundanos, o dia que essa igreja depender desses movimentos para permanecer com as suas portas abertas, deixa eu explicar uma coisa, ela deixou de ser igreja. Ela perdeu o seu significado. A igreja deixou de lado a verdade, ela deixou de lado a verdade de Cristo para abraçar o mundo, ou seja, perdeu o seu significado. Qual o significado de igreja? Igreja significa chamados para fora, ou como a filosofia vai dizer, que é um grupo de religiosos que estão num local para receber ou para propagar ou para receberem ali os ensinos de Cristo, do seu mestre. Amém? A popularidade de alguns ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa posição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo está precedida de uma maior atividade do satanismo,
espiritismos, ocultismo, possessão e engano demoníacos no mundo e na igreja. A proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra, na lealdade total a Deus e na sua palavra inspirada, e a conscientização de que os homens de grandes dons e unções espirituais podem enganar-se e enganar a outros com suas misturas de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente, praticar a vontade de Deus, João capítulo 7, versículo 17, e de andar na justiça e no temor dele. Ou seja, o servo de Deus, a serva de Deus tem que ter o quê? Desejo, irmãos. Tem que ter o desejo de propagar a verdade, ainda que vá, muitas das vezes, machucar alguns, é verdade. As pessoas vão olhar para você como crente cafona, como crente que não é o crente do movimento. Quantas das vezes eu questiono alguns irmãos, tanto do nosso ministério, como de outros ministérios, que dizem, mas isso não tem nada a ver, isso está dando certo. Mas eu falei no início da mensagem, pode dar certo em um instante. O servo de Deus, a serva de Deus tem que tomar um cuidado muito grande com essas questões de deu certo naquele momento. Tá dando certo porque tá dando movimento. Tá dando certo, sabe por que dá certo? Porque confronta o erro. Ou seja, não confronta o erro, não confronta o pecado daquela pessoa. Porque a partir do momento que nós confrontamos o erro, confrontamos o pecado das pessoas, essas pessoas vão se afligir, vão muitas das vezes questionar de que maneira que essa pessoa se sentirá satisfeita, uma vez que esta pessoa ela tem sim um desejo grande de estar com a sua vida moldada na palavra de Deus e não com o seu próprio eu, com o seu próprio ego. O que tem destruído muitas igrejas, irmãos, sabe o que tem destruído muitas igrejas? É o eu. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu determino. Só que nós não determinamos nada, nós não fazemos nada. Tudo o que nós fazemos na igreja do Senhor é para a glória dele. Entenda o seguinte, é para a glória de Deus e não nossa. A glória tem que ser dada a ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós entendemos isso, que somos somente um instrumento, estamos ali somente para sermos usados. Quando nós estamos ali naquela igreja, somente como instrumentos do Senhor, para sermos usados, nós descobrimos, nós vamos começar realmente a entender o que é o Evangelho de Cristo, o que é o Evangelho do Senhor. Irmãos, uma das igrejas que você vê tem se distanciado muito da palavra do Senhor. Muitas igrejas têm se distanciado muito da verdadeira doutrina. E quando eu falo de doutrina, eu não falo de dogmas de um ministério, deixa daquele ministério, não. Quando eu falo de doutrina, eu falo da palavra. O que é doutrina? Doutrina é o ensinamento de um mestre para o seu discípulo. É o ensinamento de um mestre para os seus discípulos, para que estes propagam e façam discípulos. Isto é doutrina. A proteção dos crentes, explicamos, em relação aos falsos mestres. A proteção dos crentes em relação aos falsos mestres está onde? Está na palavra de Deus. Os crentes fiéis não devem pensar que pelo fato da apostasia predominar dentro do cristianismo nesses últimos dias, não poderá haver um reavivamento autêntico, nem que o evangelismo segundo o padrão do Novo Testamento não será bem sucedido. Deus prometeu que nos últimos dias salvará todos quanto invocarem o seu nome e que se separarem dessa geração perversa e que ele derramará sobre eles o seu espírito.
Certa vez, numa congregação, nós fomos ministrar a ceia numa igreja, e as irmãs disseram assim: olha, irmãos, a nossa geração é a pior geração que existiu. É a pior, é a geração do oba-oba. Sim, muitos têm se feito geração, podem abraçar este oba-oba, podem abraçar este comodismo, podem abraçar este modernismo, mas não podemos generalizar. Ainda há esperança. O evangelho de Cristo verdadeiro, que alcança, que pode alcançar vidas, ele deve ser pregado. De que maneira que nós combatemos os falsos mestres, as falsas propagações, com a verdade? Onde está a verdade? Na palavra de Deus. Onde está a verdade? Na palavra do Senhor. Ter a pessoa, irmãos, lembra que diz o versículo 4, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A pessoa que tem a sua consciência cauterizada, ela passa a ter um sentimento moral, humano, que ela não se condena, ou seja, ela está no erro, está fazendo algo errado, e sobre isso Paulo sugere que é como se o tecido de uma cicatriz, irmão, se formará sobre a consciência quando esta for violada de maneira persistente. Nesse caso, a pessoa pode não mais se sentir culpada, mas sem dúvida o será. Ou seja, a pessoa está no erro, pratica o erro, mas não aceita que nós a confrontemos. Ela está no erro, mas não aceita que nós viemos falar. Ela não aceita que nós viemos falar da palavra de Deus. Amém? E falamos sobre apostasia nos dias de hoje. De que maneira, irmãos? De que maneira o ministro de Cristo, o ministro de Deus, o ministro do Senhor pode combater? De que maneira? Deus abençoe a todos os irmãos que nos ouvem. Pastor Tiago, a irmã Aline, Deus abençoe nosso professor, Deus abençoe a nossa irmã Leir, Deus abençoe a irmã Cecília, a irmã Lídia que nos ouve também, a minha mãe Marlene que está nos ouvindo agora também, irmão Deri, irmão Lucas, irmão André, Deus abençoe, irmão André Viana, Deus abençoe a todos que nos ouvem nesta noite, Deus abençoe a todos, estamos orando por todos, em nome de Jesus. Estamos orando por você nesta noite. Estamos orando por você. Temos a certeza que Deus fará maravilhas. Deus fará o milagre acontecer sobre a vida do seu povo. Estamos aí em oração. Temos a certeza que o milagre de Deus chegará sobre a vida deste povo, sobre a vida da igreja do Senhor. Deus abençoe também a nossa irmã Leuziane. Luciane Paglias, a esposa do irmão Simão Helder, Deus abençoe. Estamos orando por vocês também, Deus abençoe a todos os irmãos. Talvez possamos esquecer o nome de alguns, é verdade. Já falei o nome da minha mãe já. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Então, irmãos, de que maneira o ministro de Cristo, de que maneira o ministro do Senhor, ele pode combater, de que maneira o ministro de Cristo pode combater essas falsas doutrinas, estes falsos ensinamentos? Glória a Deus. 1 aos Coríntios, isso, 2 aos Coríntios, meu Deus do céu. 2 aos Coríntios, no capítulo 12, lembra que nós falamos sobre essas revelações, que as pessoas vêm pregando, trazendo sobre arrebatamento. Repare o que o apóstolo Paulo diz, olha, o apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor,
Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, porque se quiser gloriar-me não serei nécio, porque diria a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas o que mim mesmo vê ou de mim ouve. Não vamos entrar em detalhes sobre o espinho na carne ou sobre a visão celestial. Mas repare que Paulo diz o seguinte, olha, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, ele diz, olha, Deus o sabe. Ou seja, quando a pessoa é arrebatada, quando a pessoa é tirada, essa pessoa é tirada à força. Ela não tem a consciência do que está acontecendo. Essa pessoa não tem a consciência do que está acontecendo naquele momento. Amém? O bom ministro, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a fidelidade dos bons ministros. Timóteo deveria dar instruções ao rebanho do Senhor, agindo como um bom ministro de Cristo. Como diz a palavra grega diakonos, que vem sobre, que significa servir. Que significa servir. O ministro de Cristo, ele foi chamado, irmãos, para servir e não para ser servido. Hoje você chega numa igreja, você chega numa congregação, numa sucursal setorial, que seja, por menor que seja essa igreja, aquele pregador, aquele diácono que está ali, aquele presbítero, aquele pastor, muitos destes, eles, ao invés de trazerem Jesus como sendo o foco da mensagem, eles querem ser o centro das atenções, sendo que o diácono, o servo de Deus, o presbítero, na origem da sua palavra, foi chamado para servir e não para ser servido. O bom ministro é aquele que serve a igreja, ensinando, exortando e discipulando as suas ovelhas. Pois todo crente precisa estar firmado na fé, na doutrina. O bom ministro zela pela vida espiritual do rebanho. O pastor precisa ser um estudioso da palavra de Deus, a fim de conhecer e dar sabedoria e instrução para atender às palavras de prudência. O estudo das Escrituras conduz o pastor e as ovelhas à sabedoria em todos os aspectos da vida. Ou seja, o pastor, ele vai agir de sabedoria, ele precisa ser um estudioso da palavra de Deus, para que saiba como agir diante de quaisquer assuntos que venham acontecer naquela igreja, que venham ocorrer naquela congregação. Porque ele tem que saber responder, como nos dias de hoje. Muitas pessoas estão nos questionando, disseram assim, pastor, os anciãos estão sem Santa Ceia, as pessoas anciãs estão sem ceia, estão sem atenção. Não estão. Nós sabemos, irmãos, que o que está acontecendo aí fora, ainda que muitos achem que é brincadeira, não é brincadeira. O que está acontecendo aí fora, o negócio é sério. O negócio é sério. O que nós temos que fazer hoje é orar pelos nossos governantes, para que estes saibam como agir com sabedoria. Saibam como agir com sabedoria. Porque eu falei sobre as pessoas que não estão tendo atenção. Nós, irmãos, vamos ser prudentes. Nós iremos amar essa ovelha, nós iremos proteger essas ovelhas nos dias de hoje, exatamente, não indo na casa delas. Por quê? Nós atendemos pessoas às vezes com 90, 93,
tem irmãs no Fonseca, no Rio do Ouro, algumas irmãs em Maricá, que tem mais de 90 anos. E assim, a família dessas pessoas simplesmente não vão aceitar a visita dos obreiros, dos jovens, naquele momento, em relação ao que está acontecendo aí fora. A pessoa vai ficar com medo. Ela não vai aceitar que cheguemos na casa da pessoa para pregar ou para levar a ceia. Nós iremos proteger, iremos dar atenção a essas pessoas hoje, agiremos com sabedoria sobre a vida dessas pessoas hoje, não indo na casa delas. Amém? A igreja quer ajudar, a igreja vai ajudar, nós iremos ajudar todos aqueles que estão ali com necessidades, de maneira que a igreja possa atender a todos naquele momento, mas com sabedoria. O ministro, ele deve também, irmãos, rejeitar as fábulas profanas. Mas como Paulo afirma a Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. O que são fábulas profanas e velhas? Segundo o comentário de Biakov, seriam as superstições ou mitos e lendas a respeito de determinados assuntos. Paulo ensina a Timóteo que tais crendices são profanas e não edificam a igreja. Quando os crentes não são orientados a lerem a Bíblia, nem tampouco a estudarem, quase sempre se portam como meninos espirituais. Daí, porque há tanto emocionalismo e modismo nos cultos. Tais pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus e não estarem firmadas nela, acabam sendo levados por todo o vento de doutrinas e de engano de homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Uma vez que a pessoa não tem conhecimento da Escritura, uma vez que a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus, esta pessoa, irmãos, como eu disse no início da mensagem, ela absorve tudo, ela vai absorver tudo e levar para a tua casa, levar para a tua família, levar para a tua casa, levar para a tua família, tudo aquilo que foi pregado ali no altar, porque ela não tem base na palavra de Deus. Aí chora no culto, derrama lágrimas, derrama ali lágrimas, ela estremece a sua carne. Aconteceu o término do culto. Terminou o culto naquele dia, terminou o culto naquela tarde, naquela noite. E sabe o que a pessoa continua fazendo? Ela continua no mesmo erro. Continua praticando as mesmas coisas. Ou seja, ela está emocionada. Mas, entenda, a palavra de Deus, ela não está preocupada com emocionalismo. Ela está preocupada em confrontar o erro. A palavra do Senhor está, então, ali para confrontar. Exortação, edificação e consolação. O próprio apóstolo Paulo ensina também a igreja de Corinto que toda revelação, toda profecia, ela tem que ser boa para promover o quê? Edificação. Ela tem que vir para edificar, exortar e consolar a vida de alguém. Nunca deve ser para satisfazer o ego de uma pessoa. Deus abençoe o nosso irmão Lucas, que está nos ouvindo também, nosso irmão Junho. Irmã Kátia, Deus abençoe Kátia Soares, Kátia Feliciano também. Nossa irmã Adriana e Rodrigo, Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos que estão nos ouvindo. Que ajudem aí, irmãos, compartilhe essa live com todos os seus contatos aí, para que possamos ter um número grande de pessoas que possam ouvir a palavra de Deus. Não preocupado em ouvir o nome do homem, não. Se preocupa somente em evangelizar nesta noite.
se preocupa somente com o que estamos pregando. Esquece A, esquece B, esquece o nome do homem. Propaga nessa noite o Evangelho de Cristo. Qual o tema da mensagem hoje? A apostasia. Estamos falando sobre apostasia nos últimos dias. Irmãos, você entendeu? Vamos repetir. Que apostasia significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. E muitos irmãos nos dias de hoje têm se afastado. Vamos falar sobre o exercício físico e piedade. Quando diz o versículo 8, lá de 1 Timóteo, o exercício físico, Paulo não estava desaprovando a ideia do bem-estar físico. O que ele queria dizer para a comunidade que valoriza excessivamente o exercício físico e o corpo é que tais práticas, ainda que saudáveis, só serviam para esta vida, enquanto que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente de que há de vir. Sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso sim, precisa ser bem cuidado. Para falar sobre uma mensagem para os líderes, para os ministros, a fidelidade do ministro no ensino da palavra de Deus e no combate às heresias. Deus abençoe também, irmão Eliseu. Deus abençoe, irmão Eliseu ali do Rio do Ouro. Deus abençoe nosso irmão Junho. Irmã Joana, Deus abençoe irmã Joana Kelly. Deus abençoe irmã Cecília Renato e Natan também. Deus abençoe a todos. Irmãos, os líderes hoje, pastores de igrejas, presbíteros, diáconos, evangelistas, como o nosso ministério faz, a nomenclatura usada pelo nosso ministério, os líderes administrativos da obra devem lembrar-se de que o Senhor Jesus os tem como responsáveis pelo sangue de todos que estão sob seus cuidados. Se o dirigente deixa de ensinar e pôr em prática todo o conselho de Deus para a igreja, principalmente quando a vigilância sobre o rebanho, não estará limpo do sangue de todos. Deus o terá como culpado do sangue dos que se perderam por ter deixado de proteger o rebanho contra os falsificadores da palavra. Ou seja, muitos obreiros, muitos pastores não confrontam esses ensinos, não confrontam essas mentiras, preocupado muitas das vezes com o final do mês. Não confrontam os falsos pregadores por causa dos movimentos. Por quê? A pessoa pode falar um monte de baboseiras no altar. Faz movimento daqui, faz movimento dali. Mas a questão é, o pastor, ou não estamos generalizando, entenda. Estamos falando sobre a visão correta. Estou falando isso com toda certeza. A visão correta de um ministro de Cristo ou de ministro de Deus. O ministro de Cristo, ele deve confrontar essas mentiras, essas heresias que se propagam no altar, independente do final do mês ou não. Independente dos movimentos. Por quê? Os superstars, esses pregadores, o pregador do povão, aquele pregador, como eu vi alguns irmãos, não estamos generalizando, alguns irmãos concordam com a minha visão, alguns não. É isso que nos faz ser humanos, é verdade, ser diferente, é o que nos torna diferente. Como diz um texto em direito, que a palavra em direito que significa data venha, que significa, ou seja, respeito a sua posição, mas não concordo, não é verdade? Os irmãos do movimento, os irmãos não concordam quando eu falo isso. Os irmãos do povo, os irmãos que chamam povo, os irmãos do movimento, muitos pastores não pregam contra o que eles pregam no altar, preocupados com o final do mês, preocupados com o que vai acontecer no final do mês, não é verdade? Deus abençoe também a irmã Aline, a minha prima Denise, Deus abençoe, nosso irmão José Vieira, Deus abençoe a todos que nos ouvem nessa noite. Muitos pastores, como eu falei no início, não se preocupam por causa do movimento, por causa do final do mês, preocupado com a arrecadação. Nós sabemos
que o servo de Deus, a serva de Deus, e tudo que ele for fazer na obra de Deus, tanto a parte material quanto a parte espiritual, tem que estar lado a lado. Porque se existe alguma coisa errada, a parte material, a parte espiritual tem alguma coisa de errada ali, nós temos que ver onde está o erro. Porque quando a igreja vai bem, quando tudo está bem com aquela congregação, com aquela igreja, sabe o que as pessoas falam? Não, a igreja tal é uma igreja abençoada, a igreja tal é uma igreja que está ali propagando o evangelho de Cristo. Mas quando a igreja vai mal, sabe de quem é a culpa? Sabe de quem as pessoas apontam? O pastor. Fala assim, ó, o pastor é o culpado. Mas a igreja, irmãos, tem que entender o seguinte: somos um corpo. Somos um corpo, o qual cabeça é Cristo. A responsabilidade... Pega um pouco d'água para mim, por favor. A responsabilidade não deve cair somente sobre o pastor da igreja. Este deve zelar. Este pastor, ele deve zelar pelas ovelhas. Ele não pode omitir a verdade. Ele deve zelar por toda a mocidade daquela congregação, anciãos, enfim. Ele tem que propagar o evangelho. O ministro de Cristo deve ser diligente quanto ao aprendizado da palavra de Deus. Ele tem que estar preparado para ensinar. O obreiro que não gosta de altar, como escutamos algumas pessoas falando, eu não gosto de ficar no altar, eu não gosto de pregar. Não, então ele não serve para ser obreiro. Ele não serve para ser pastor. Ele não serve para ser um pregador da palavra. Se ele não gosta de altar, o que ele está fazendo no altar? Só por causa do movimento? Só para fazer movimentos? Não. O movimento que temos que ter é este, o movimento de combater, o movimento de propagar o evangelho de Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, a parte A do versículo fala sobre ninguém despreza a sua mocidade, a palavra grega niotes, que indica uma pessoa que é adulta, mas abaixo dos 40. No mundo antigo não era esperado que uma pessoa com a idade de Timóteo, provavelmente nos seus 30 anos de idade, tivesse obtido o discernimento e a sabedoria requerida para os líderes. Podemos entender em virtude do âmbito social no qual os pagãos judeus igualmente esperavam que uma pessoa tivesse entre 40 e 60 anos para ser qualificada e compreender e aconselhar. Porque Timóteo, com 30 anos de idade, podia ter estado, muitas das vezes, hesitante em afirmar sua autoridade. É significativa a apresentação de novos critérios pelas quais a igreja deve avaliar os seus líderes. O que qualifica uma pessoa para a responsabilidade de liderança na igreja de Deus não é a idade, mas sim o caráter. Timóteo e os líderes devem dar exemplo para os crentes o modo de falar na vida, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, Deus abençoe a nossa irmã Dária, Deus abençoe a nossa irmã Margarete também, Deus abençoe a todos que nos ouvem nessa noite. A questão do líder não está pautado na idade dele. Simplesmente está pautado no caráter. Ou seja, é algo quem realmente ele é. Quem realmente ele é diante da sua família, diante das pessoas do seu trabalho, diante das pessoas da sua igreja. Por quê? Eu ouvi certo pastor dizer, pregando, ele dizia o seguinte, que nós temos 3 personalidades. Não estou dizendo com isso que é em relação à pessoa falsa, não. Isso é em outra coisa. Por quê? Nós temos 3 personalidades. Ou seja, quem nós somos, ou seja, quem nós pensamos que somos,
quem as pessoas pensam que somos e quem realmente Deus sabe que somos. Ou seja, as pessoas pensam de nós, têm uma visão de quem nós somos, nós temos uma visão também do que nós somos, e Deus realmente sabe exatamente quem você é, ou quem nós somos de verdade. E as pessoas falam assim, pastor, Deus só quer o meu coração. Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem eu sou. É a pessoa que pensa que Deus é açougueiro, só quer saber do coração dela. Mas deixa eu falar uma coisa. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é. Realmente, Deus sabe. Mas o seu pastor não sabe quem você é. A irmã que está do seu lado não sabe quem você é. As pessoas que estão à sua volta não conhecem o seu coração, não estão ali diante do seu pensamento. O seu cônjuge, os seus filhos não sabem quem realmente você é. E de que maneira eu vou demonstrar quem eu sou? Com as minhas atitudes. Exatamente isso. As pessoas vão conhecer você exatamente pelas suas atitudes, pelos seus frutos. Você será reconhecido pelos seus frutos. Pelos seus frutos você será reconhecido. Você será reconhecido exatamente pelas suas atitudes diante das pessoas no seu trabalho, diante da igreja, diante das pessoas da rua, diante da sua família. Porque não adianta, irmãos, as pessoas dizerem, Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece o seu coração, mas você não respeita o pastor, não respeita o seu dirigente, não respeita a sua dirigente, não respeita a sua regente, não respeita o seu pai, não respeita a sua mãe, não respeita o esposo, não respeita a esposa. E aí? O que aconteceu com o Deus me conhece? Não adiantou de nada. Amém? Então, nós seremos reconhecidos pela nossa atitude. E para concluir, irmãos, para não tomar muito tempo, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque atualmente muitos estão se apostatando da fé e se deixando levar por doutrinas de homens e de demônios. Para combater os falsos ensinos, o pastor deve conhecer a palavra de Deus e ensiná-la ao rebanho. O pastor e seus auxiliares precisam conhecer as doutrinas bíblicas, a fim de que possam ensinar essa doutrina. Que o Senhor guarde os ministros e as igrejas dos ataques do maligno, da apostasia, nesses últimos tempos que antecedem a vinda de Jesus. O pastor deve conhecer, e muito, o pastor deve conhecer quem realmente são as pessoas da sua igreja. O pastor deve conhecer quem realmente são os obreiros que ele vai pôr no altar. Porque nós não concordamos muitas das vezes com obreiros que, muitas das vezes, a regente, a conselheira, o conselheiro, o obreiro tal que conhece, a obreira tal conhece, chama para pregar no altar. Por quê? Depois que essa pessoa foi para o altar, pregou, e depois que o estrago for feito, para o pastor consertar, vai ser difícil. Depois que o estrago for feito, depois que vomitarem no altar, depois que as pessoas começarem a passar mal, já era. Para consertar, para trazer um remédio de verdade para aquela pessoa, vai ser difícil. Por isso é indispensável que o pastor, o obreiro, a obreira que vai convidar alguém para pregar, tenha visto no mínimo uma vez essa pessoa pregando. Porque se esta pessoa que está pregando, essa pessoa ali, ou seja, o obreiro, o dirigente daquela igreja, não conhece, eu digo com toda certeza, irmão, ele corre um grande risco de assumir a responsabilidade. Porque não importa o que aconteça naquela igreja, ainda que não possamos
colocar toda a responsabilidade em relação aos trabalhos, em relação aos eventos da igreja sobre o pastor da igreja, mas o que acontece naquela igreja, tudo o que acontece naquela igreja deve passar pelo pastor. O pastor ele deve ter consciência do que está acontecendo. E os obreiros, as obreiras devem ter a humildade de passar para o pastor. Não adianta o obreiro, não, eu estou 30, 40 anos na igreja, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Não, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você acha. Tem que ser do jeito que está na palavra. As igrejas têm dogmas, doutrinas, têm resoluções, têm diretrizes. Eu não sei qual é a palavra que foi apresentada a você. Mas as normas foram feitas exatamente para que se tenha um controle, irmãos. Para que se tenha um controle. Então, para nós concluirmos, respeite o seu pastor, obreiro, obreira. Respeite o seu dirigente. Não importa se ele é um cooperador, um diácono, um presbítero. Não importa se ele é um evangelista, um missionário. Não importa. Respeite o pastor daquela igreja. Respeite a pessoa que está à frente daquela igreja. E antes de você tomar qualquer decisão, comunique o seu pastor. Comunique o seu pastor. Porque ele está ali, não porque ele pediu, me coloca lá, como muitas pessoas fazem. Como muitos obreiros, como muitas obreiras fazem. Me coloca no lugar de fulano, me coloca lá. Não, ele está ali porque foi chamado por Deus. Ela está ali porque ela foi chamada por Deus e não pelo homem. Respeite o seu dirigente, respeite o seu pastor. Não deixe que essa apostasia, sem fugirmos da palavra, não deixe que esta apostasia ela arrebente com a igreja. Ela destrua a igreja de Cristo. Seja você a diferença. Pregue você a verdade. Independente do que vai acontecer, independente das pessoas, se as pessoas vão gostar de você ou não, independente se as pessoas elas vão aceitar o que você está dizendo, não, desde que você esteja com a tua vida moldada na palavra de Deus, desde que você esteja moldado na palavra do Senhor, você não deve temer, você não deve ter medo. Pregue a palavra de Deus. O verdadeiro crescimento espiritual exige a palavra de Deus. Começando em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Paulo elabora a necessidade da sabedoria e revelação concedida pelo Espírito Santo e vincula essa firmeza ao nosso recebimento das palavras que o Espírito Santo ensina. Capítulo 2, versículo 13 de 1 Coríntios. Ele volta imediatamente dessas observações para uma confrontação sincera com a carnalidade dos coríntios, atribuindo a superficialidade deles da admissão da palavra de Deus. Porque ainda ele chega a dizer, olha, porque ainda não podias receber o alimento verdadeiro. A verdade exigente desta passagem é que nenhuma quantidade de discernimento ou visão espiritual supostos reflete um verdadeiro crescimento espiritual. Se for separado o nosso crescimento básico do conhecimento da palavra de Deus, na Bíblia, sem esse enraizamento na palavra, nós podemos ser iludidos a respeito do nosso crescimento. Tal enraizamento é na verdade e no amor, não simplesmente em aprender conhecimento de estudo perfeito. Para experimentar o verdadeiro crescimento espiritual, devemos gastar um tempo com a palavra e nos separarmos dos obstáculos da insensibilidade, competitividade e rivalidade. O que mais nós vemos nos dias de hoje é competitividade entre obreiros, entre obreiras, uma rivalidade tão grande entre os obreiros de Cristo.
sendo que nós estamos em um lugar ali para servirmos ao Senhor. Fomos chamados para servir. Eu costumo dizer o seguinte, não importa o que A ou B disse, não importa a interpretação deste, a interpretação daquele, eu prefiro ficar com o que tem na palavra, a suficiência da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser sim o suficiente, irmãos. A palavra de Deus deve ser sim o suficiente para salvar a vida de uma pessoa. Lembra? Exegese significa, vem do prefixo ex, que significa de dentro para fora, ou seja, tirar do texto, tirar da palavra, ou seja, tirar do texto o que está no texto. O contrário de exegese é exegese, que vem do prefixo ex, que significa colocar lá o que não está lá. Ou seja, o pregador, a pregadora, não pode vir para o altar, não pode vir para o altar com as suas ideias, com as suas convicções, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele acha. O que salva é a palavra de Deus. O que salva é a palavra de Deus e não a nossa palavra. O que nós pensamos, o que nós achamos. Que nós possamos estar firmes, irmãos, na promessa de Deus. Que nós possamos estar firmes na promessa do Senhor. Nós vamos cantar nessa noite o hino 107 da harpa cristã. Gostaria que você pegasse a sua harpa aí, firme nas promessas do Senhor. Nós vamos cantar este hino todos juntos. Vamos cantar todos juntos este hino 107 da harpa cristã. Nós vamos cantar e você que conhece, canta conosco. Depois vamos encerrar com uma oração nesta noite. Que Deus abençoe. Cantemos nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Me nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme,
nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos entrar em oração nessa noite. Nós queremos orar também para o nosso irmão João Marcelo. Deus abençoe nosso irmão Joel. Deus abençoe a todos. Joel Barbosa. Deus abençoe a todos os irmãos. Talvez possamos esquecer, irmãos, o nome de alguns irmãos, porque estamos lendo, estamos tentando passar a mensagem do Senhor para os irmãos. Nosso irmão Joelivânia também, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Joel. Deus abençoe a nossa irmã Joelivânia. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua família. Depois que vocês possam também estar compartilhando esta mensagem conosco. A minha esposa é meio tímida, não é verdade? A irmã Dulce é meio tímida, mas está aqui do meu lado o tempo todo. Está aqui do meu lado o tempo todo, ouvindo a mensagem, cantando conosco. Nós vamos estar em oração, vamos entrar em oração nesta noite. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Entregue diante de Deus, irmãos, a tua família. Aquela pessoa na sua casa que você vê, sabe, aquela pessoa mais problemática. Não estou dizendo não só, ou seja, só os seus irmãos, não. Talvez tenha, mas alguém que seja primo, prima, primos, enfim. Todas as pessoas que você vê que necessitam nessa noite do encontro. Deus abençoe também nosso irmão José Wilton, o jovem Paulo, o Rubem, a irmã Keren Feliciana, a irmã Lídia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe as suas famílias. Deus abençoe a todos os irmãos que nos ouvem. Deus abençoe. Compartilhe essa live conosco. Compartilhe essa live com os irmãos que estão aí. Compartilhe nos seus grupos do Facebook, WhatsApp. Amém? Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Nós temos também, irmãos, o nosso canal no YouTube também. Estamos aí para propagar o Evangelho de Cristo. Você vai procurar lá no YouTube Pastor Wagner Marins, Lucilene Marins e PDA. Compartilhe também os nossos vídeos. Compartilhe essa live com todos os irmãos. Vamos orar. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Ore conosco. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos nessa noite. Em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha, ó Deus, fazer com que cada pessoa que tem ali no seu coração o desejo de propagar o verdadeiro Evangelho de Cristo, esta pessoa ela possa combater os falsos ensinamentos, esta pessoa ela possa combater os falsos mestres, os falsos doutrinadores, esta pessoa possa combater verdadeiramente aquele falso ensino, que a apostasia ela possa ser combatida com a verdade, com o Evangelho verdadeiro, que o Evangelho de Cristo possa ir de encontro a Deus, a todos os irmãos, das igrejas Deus e Amor, das igrejas da Assembleia de Deus, igrejas batistas, igrejas pentecostais, neopentecostais, enfim, as igrejas tradicionais, Senhor. Se eu possa visitar a todos os irmãos ali de Piratininga, todos os irmãos ali do Fonseca, Arsenal, Maria Paula, Niterói, Nova Iguaçu, enfim, todos os irmãos aqui do Rio de Janeiro, todos os irmãos, ó Deus, que ore conosco aqui no Rio do Ouro, Vaso das Moças, ali em Maricá, todas as pessoas que estão orando nessa noite, lá também Vilar dos Teles, São João de Meriti, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Abençoa todos os pastores, Senhor, das setoriais, sucursais, sedes administrativas, subsedes, Senhor. Se eu posso abençoar todas as congregações, anexos, pontos de pregação, não importa, Deus, aonde tenha, qual o tamanho dessa congregação, o tamanho dessa igreja, mas onde tiver ali, ó Deus, um pregador, onde tiver ali, ó Deus, uma pessoa propagando o Evangelho de Cristo, o Senhor possa, ó Deus, fazer com que esta pessoa seja envolvida pelo poder que há, Senhor, em tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, repreender toda a frieza espiritual, se eu possa repreender, ó Deus, toda a enfermidade, que a sua igreja possa ser, ó Deus, impactada pelo teu Espírito Santo, que a tua igreja possa vencer este vírus maligno, ó Deus, que está aí, Senhor, assolando o nosso país, assolando o mundo, mas nós sabemos, ó Deus, que a igreja do Senhor sairá vencedora, que a igreja do Senhor
sairá vencedora. Que o Senhor possa abençoar todos que nos ouvem. Que o Senhor possa abençoar esta pessoa. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, aqueles, Senhor, que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Esses que estão talvez no espiritismo, muitas das vezes. Que o Senhor possa abençoar também os irmãos ali que propagam o cristianismo também através do catolicismo. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que estão ali, os livres pensadores. Que o Senhor possa abençoar o nosso pastor Neemias, Senhor, ali na setorial de Niterói, o pastor Renato Souza, o pastor Marcos Vinícius, o pastor João Paulo, o pastor Joelson, o pastor Milton Fioravante, o pastor também, Senhor, o pastor Jonathan, o pastor ali, pastor Joelson, Senhor, o pastor Adelso ali, na sucursal de Maricá, todos os pastores, que talvez possamos esquecer o nome de alguns, o pastor Joel ali, Senhor, da Assembleia de Deus ali também, ali de Piratininga, o pastor Cláudio Santos, aí na setorial do Rio de Janeiro, o pastor Rodrigo José, ali, Senhor, na setorial de Friburgo também, pastor Renato, aí também Maria Paula, o pastor aqui de Vaz das Moças, pastor Mário, os irmãos, Senhor, obreiros, cooperadores, diáconos, talvez possamos esquecer o nome de alguns, porque muitos são os irmãos que trabalham conosco, que evangelizam conosco, que pregam ali a verdade do Senhor, mas eu posso ir de encontro a cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. A nossa live continua, irmãos. Amanhã já será o nosso irmão pastor João Paulo, que estará amanhã. É o João Paulo ou é o Nilton que vai estar? Entra no WhatsApp, amanhã já vai estar a nossa live continua. Muito bem. Começou ontem, irmãos, com o nosso irmão pastor Marcos Vinícius, dia 5. Hoje, o nosso irmão Wagner também, pastor Wagner Marins. Amanhã o nosso irmão pastor Nilton, lá da sede sucursal de Neves, pregando a palavra de Deus. Dia 8, nosso irmão pastor João Paulo. Dia 9, o nosso irmão pastor Amarildo Domingos, do canal Tempos Rios. Dia 10, pastor Renato Souza, que é o segundo pastor ali da setorial do Rio de Janeiro. Acompanhe, irmãos, o nosso culto online na página IPDA Setorial de Niterói. Compartilhe com seus irmãos, compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Aqui está minha esposa, diz a paz do Senhor, irmã Dulce. Paz do Senhor Jesus. Fala a paz do Senhor, fala a paz do Senhor bem alto. Fala a paz do Senhor, irmã Dulce. A irmã Dulce está bem tímida aqui, irmãos. Ajuda aí, irmãs, ajuda a irmã Dulce a falar. Fala mais alto aí, irmã Dulce. Nós só vamos despedir depois que a irmã Dulce falar mais alto, irmãos. Fala a paz do Senhor, irmã Dulce. Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Amém. Está abençoado, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.